Eu vou me apresentar, sou o herói desta canção e a princesa vou resgatar do terrível vilão. Nada vai me parar, nada vai me impedir, pois dou saltos de 5 metros e não me machuco ao cair. Você já jogou videogame? Notou como o mundo está cada vez mais conectado? Segundo a pesquisa Game Brasil, 74,5% da população brasileira tem costume de jogar jogos eletrônicos. A pesquisa se refere ao consumo de jogos de console, computador e smartphones. Cerca de 36% dos consumidores de jogos afirmam que jogam todos os dias. Outra parcela da população que nunca teve contato com jogos digitais está começando a se aventurar por esse mundo. Geralmente, pessoas mais velhas também estão experimentando jogar. Para aprofundar mais ainda esse contexto, existe uma subcategoria dentro da criação dos videogames: os jogos indies. E você, já jogou algum jogo indie? Indie é a abreviação de independente e se refere aos jogos produzidos por estúdios pequenos, sem o apoio financeiro ou criativo das grandes empresas do mercado. Os jogos indies são feitos com poucos recursos, mas com muita paixão e originalidade. Eles podem ser encontrados em diversas plataformas, como computadores, consoles e celulares. Alguns exemplos de jogos indies são Minecraft, A Lenda do Herói, Cuphead, Gris, Undertale, entre outros. Esses são jogos que se destacam por oferecer experiências diferentes e inovadoras para os jogadores, que muitas vezes não encontram nos jogos tradicionais. Mas será que os jogos indies são apenas formas de entretenimento? Ou eles podem ser considerados também formas de arte? Mas como isso tem relevância para a sociedade atual? Vejamos o seguinte trecho. The generation that indie game developers are coming from, and I'm part of this generation also, we're the first generation that grew up with video games, but not as an active purchasing choice. Since I was part of that generation that grew up with it, I feel an ownership of it. You know, games are mine. For anyone who grew up basically after 1975, 1980 or so, we were the first generation to grow up with our parents giving us games, and for us to grow up games as a natural and relevant part of our everyday existence. So this is not like a weird kid activity for me. This is not like some strange, nerdy pastime. This has been a part of my life. Cara, eu desde criança, desde 5, 6 anos, que é a idade do meu filho agora, eu tô vendo ele fazer isso, é muito incrível. Eu sempre quis fazer jogo de videogame. Eu pegava papel A4 e ficava desenhando fase. Porque a minha infância foi o quê? Master System. Foi sim. Sonic, Alex Kidd, jogos de plataforma, 2D que davam pra ser traduzidos num papel, que é 2D também. Então eu desenhava aquelas fases. A geração que cresceu com videogames, conhecida como geração gamer, é composta por pessoas que nasceram depois da década de 80, 90 e anos 2000. Essa geração tem uma forte conexão emocional com os videogames e os considera uma parte importante de sua identidade cultural. Sendo assim, eles sentem como um processo natural a vontade de criar jogos para se expressarem e contribuírem com sua própria visão de mundo. Neste documentário, vamos explorar como os jogos indies são manifestações artísticas que expressam a visão e a identidade dos seus criadores. Para entender isso tudo, vamos analisar 3 aspectos fundamentais dos jogos: a narrativa, a estética e a mecânica. A narrativa é a forma como os jogos contam histórias. As histórias são uma das formas mais antigas e universais de arte. Servem para transmitir conhecimento, cultura, valores e emoções. Estimulam a imaginação, a criatividade e a empatia, e podem ser contadas de diversas maneiras, como oralmente, por escrito ou visualmente. Os jogos indies usam a narrativa para contar histórias originais, emocionantes, provocativas ou reflexivas. Eles não se limitam aos clichês ou às convenções dos jogos tradicionais. Exploram temas variados como amor, amizade, violência, política, memória, identidade e muito mais. Criam personagens complexos com personalidades, motivações e conflitos. Usam diálogos envolventes que podem ser afetados pelas escolhas dos jogadores.
Também usam elementos visuais, sonoros e mecânicos para complementar e enriquecer as histórias. Jogos são uma ferramenta para a criação e expressão artística, que conciliam a possibilidade narrativa de um livro, a experiência de vivenciar e atuar sobre a história, e a beleza visual e gráfica das artes digitais e tradicionais, podendo criar narrativas visuais tão belas quanto as que vemos no cinema. A capacidade que os jogos têm de criar esse sentimentalismo no espectador mostram como são grandes ferramentas, pois aqui, aliado a todos esses aspectos, a internalização do sentimento ocorre pela progressão da história vivida com a personagem, fazendo com que o peso narrativo seja muito maior do que os aspectos subjetivos da leitura, pois são preenchidos pelas experiências de vida do jogador. Aqui o sentimentalismo e a arte tomam papéis complementares, pois a forma abstrata e subjetiva que compõe o sentir é representada em formas, cores e objetos, para expressar tudo isso em um significado muito mais palpável. Abstrair então os sentimentos dessa forma nos mostra a importância maior da arte como linguagem. Gris é uma jovem graciosa e frágil, perdida em seu próprio mundo. Lidando com uma experiência dolorosa em vida, ela parte sozinha em uma jornada onírica para superar sua dor. Sua tristeza é o que dá vida e distorce a sua realidade. A arte é o que move a sua aventura. É através dela que o jogo quer evocar sensações que vão desde encanto e melancolia até mistério e extravagância, borrando as linhas entre videogame e animação. Parado ou em movimento, o estilo de Gris flui. A mistura de animações de 24 e 60 quadros por segundo entre cenas ajudam a convencer os olhos sobre as oposições impressas na tela, dando ao jogo um aspecto ainda mais fora do comum. Cada detalhe pintado à mão pelo artista catalão responsável pelo visual do jogo transmite, assim como em todas as suas artes, um tipo de beleza etérea. Como um sonho lúcido, Gris parece querer exigir mais da cabeça do que das mãos ao investir em sentimentos que vão além de diversão, desafio e realização, se aproximando de uma experiência mais íntima, meditativa, relacionável. Gris é o primeiro jogo do estúdio espanhol Nómada, ex-desenvolvedores da Square Enix e Ubisoft, que nas suas próprias palavras se reuniram da vontade de fazer um jogo que transcendesse a barreira entre arte e jogos, contando uma história de forma sutil. Sua ambição é mover em seus jogos o protagonismo da jogabilidade para dividi-lo entre atmosfera, história, música e cores. Talvez por isso, uma cor dê nome a Gris, que significa cinza em espanhol. Cinza é como a aventura começa, desbotada e sem vida. No entanto, conforme a história se desenrola, a protagonista vai crescer emocionalmente e começar a ver seu mundo de uma maneira diferente, revelando novas cores, caminhos e habilidades. Gris não possui um estado de falha, uma tela de game over. A ideia por trás da decisão é que, não tendo que se preocupar com perigo, frustração ou morte, os jogadores possam explorar o mundo de forma meticulosa, absorvendo passo a passo cada um dos seus cantos. Gris, para mim, é uma das obras de arte mais lindas que existem, porque é uma história sobre dor, é uma história sobre crescer e lidar com o sofrimento, e não tem uma palavra. Gris foi construído de uma maneira tão clara e linda que não importa a língua do jogador, não importa, o jogo não tem uma palavra. Qualquer pessoa consegue absorver e entender a mensagem. Gris não é lindo só pelos visuais absurdos que parecem uma pintura na sua frente, mas é uma obra de arte completa, de música, visual e história que poucas obras conseguiram me atingir até hoje. A estética é a forma como os jogos criam visuais únicos, belos, criativos ou experimentais. Os visuais podem ser realistas ou abstratos, coloridos ou monocromáticos, detalhados ou simplificados. A estética é uma forma de arte que envolve o senso de beleza, harmonia e expressão. Pode influenciar o humor, a emoção e a percepção do público. Pode ser usada para reforçar ou contrastar com as histórias, temas e mecânicas dos jogos. Também usam a estética para se diferenciar dos jogos tradicionais, que muitas vezes seguem padrões estabelecidos pelo mercado. Exploram diferentes técnicas artísticas como pixel art, desenho animado, pintura digital e colagem.
À medida que os irmãos Chad e Jared cresciam e também com o surgimento da indústria dos jogos, eles cada vez mais alimentavam a ideia de criar um jogo próprio, porém isso era impossível na época deles. Nenhum dos dois sabia o suficiente para desenvolver um jogo e nas poucas tentativas que fizeram, nunca nada chegou a sair de um protótipo. Com isso, Chad resolveu seguir a carreira de design gráfico e Jared se juntou à empresa de sua família no ramo de construção. Com a explosão de jogos independentes em meados de 2010, com jogos como Super Meat Boy, Minecraft e Braid fazendo um grande sucesso, os irmãos enxergaram ali uma oportunidade. Talvez agora pudessem realmente tirar sua ideia do papel. Essa popularidade de jogos indie se tornou um combustível para os irmãos. Ainda em 2010, eles criaram um pequeno estúdio em sua própria casa para que pudessem se concentrar no projeto. A rotina deles passou a ser ir para o trabalho, chegar em casa e trabalhar a noite adentro. Isso se repetia todos os dias. A crença de ambos em seu projeto era tanta que chegaram a hipotecar sua casa a fim de levantar dinheiro para o jogo. Madja Mondenhauer, como uma das artistas do projeto, pediu um monte de papel para criar seus esboços. Como o jogo deveria ser completamente desenhado à mão, na tentativa de imitar o processo feito antigamente em animações, papel era fundamental. A princípio, todos achavam que a grande pilha de papéis comprados seria o suficiente para levar a equipe ao desenvolvimento. Doce engano. A enorme pilha inicial de papel durou apenas cerca de 1/3 da criação de Cuphead. O motivo? O escopo do jogo expandiu durante o desenvolvimento, resultando em atrasos e muito mais animações. A animação, música, os personagens, tudo foi criado no estilo da década de 1930. As artes foram desenhadas e pintadas à mão. Muitas vezes eram feitas até técnicas de aquarela nas pinturas e só depois as artes eram finalizadas no Photoshop. Isso tudo para pré-visualizar como ficariam. Em 29 de setembro de 2017, Cuphead foi lançado ao mundo e em apenas 2 semanas acabou vendendo mais de 1 milhão de cópias. Foi uma conquista incrível, tão incrível quanto o jogo em si e toda a ousadia que ele carregava. Todo aquele esforço e risco corrido pelos irmãos no final valeu a pena. Imagine você hipotecando sua casa, colocando em risco o seu futuro e até mesmo da sua família. Tudo isso para perseguir um sonho. É difícil de imaginar, não é verdade? A crença deles no sucesso do seu projeto foi tão grande que no final todo o esforço foi recompensado. A mecânica é a forma como os jogos oferecem experiências ao jogador. Envolve regras, controles, desafios e recompensas que compõem a jogabilidade dos jogos, assim como o senso de lógica, estratégia e habilidade. Pode influenciar o comportamento, a motivação e a satisfação do jogador. Usam a mecânica para criar experiências que surpreendem, estimulam ou envolvem os jogadores. Não se limitam aos padrões dos jogos tradicionais. Exploram diferentes conceitos lúdicos como física, lógica, estratégia e cooperação. É usada para se adaptar aos diferentes públicos, plataformas e gêneros dos jogos. A Lenda do Herói nasceu de uma série de vídeos de paródia de 2012 do canal Marcos Castro, hoje Castro Brothers, homenageando os jogos da era 8 e 16 bits, que inclusive foi usado como abertura desse documentário. Marcos Castro é comediante de stand-up, então vemos ao longo do vídeo muitas piadas. No vídeo, o protagonista do jogo vai cantando sua aventura enquanto coisas o surpreendem e ele versa sobre isso. Ou seja, tudo pode fazer parte da música, desde cair a levar uma pedrada. O sucesso foi tão grande que nasceu uma campanha de crowdfunding para produzir o game, que inicialmente iria para o PC. Hoje em dia, o game é encontrado em diversas plataformas e uma continuação está sendo produzida. A Lenda do Herói vai ser feita em pixel art, que é um estilo característico de jogos antigos, mas que é mantido vivo hoje em dia por causa dos jogos indies, que mantém viva essa tradição. Mas, ao contrário de o que alguns jogos costumam fazer hoje em dia, o Lenda do Herói ele não vai tentar simular um jogo antigo, com limitações, paleta menor. Ele vai usar técnicas mais avançadas de iluminação e shaders. O objetivo do Lenda do Herói é ser um jogo bonito e, ao mesmo tempo, satirizar os jogos antigos de pixel art.
Quando a gente pensou na Lenda do Herói como um jogo, de fato, na campanha de crowdfunding, a gente começou a ir mais a fundo no sentimento, na ideia, na concepção do herói como um todo. Então a gente percebeu que, da forma como a gente queria construir o personagem, a resolução já não estava sendo suficiente. A gente sempre quis manter o pixel art. A gente tem que beber dessa fonte do pixel art, até porque o pixel art remete a esse clichê, ao clichê dos jogos que a gente está abordando, da era 8 e 16 bits. Uma coisa que é bem peculiar na Lenda do Herói é que a gente sempre fez muita questão de usar e abusar da linguagem, dos arquétipos dos jogos. Eu não quero falar clichê, porque clichê parece jogar muito contra a gente, né? Mas assim, elementos muito comuns, muito característicos aos jogos clássicos 8 e 16 bits. Por exemplo, ter a fase da água, ter a fase da floresta, a fase do deserto, a fase da neve, a fase do castelo. Esse tipo de fase, esse tipo de temática bem forte dos games é uma coisa que a gente sempre quis botar na Lenda do Herói, porque a Lenda do Herói é isso, é uma carta de amor aos videogames clássicos. A história foi surgindo meio que organicamente, né? As motivações do herói, tudo aquilo que está acontecendo naquele mundo dele, como as moedas flutuantes, né? Ou as pedras que surgem do nada, né? Aquilo foi aos poucos criando uma coesão na história, e eu acho que quando vocês jogarem o jogo, vocês vão perceber que tudo no final faz muito sentido. À primeira vista, o trabalho de criação de letra da Lenda do Herói pode parecer muito simples, porque é fazer piada e simplesmente repetir o que o herói tá fazendo. Sendo que, na verdade, não é. Porque existem muitas possibilidades de ações, de posições do herói em relação ao cenário, e a gente tem que tentar dosar o que é engraçado, o que tem a ver com a missão, o que é piada, o que não é, sendo que tudo isso tem que estar rimado e tudo isso tem que estar de acordo com uma melodia daquela fase específica. E cada fase tem cerca de 15 a 20 melodias, ou seja, a gente tem que fazer letras adaptadas para, se fizer uma conta aí de 20 vezes 3 para cada fase, 60 vezes 8, 480 melodias. Vamos botar umas 500 melodias diferentes que a gente encara ao longo do jogo. Então já deu para ter uma ideia do quão complicado é fazer letra pro jogo. Um desafio, além da própria forma, do próprio jogo de rima, é a gente entrar de fato no universo, porque cada um de nós fazendo as letras, a gente tenta enxergar o universo da maneira como o próprio herói enxergaria. Então a gente tenta sentir o que ele tá sentindo em cada momento, perceber as nuances do que ele tá vendo de fato à frente dele, as dúvidas, as incertezas, os lapsos de coragem. Então isso tudo é um grande desafio, e acho que a gente tá conseguindo, tá se tornando divertido pensar assim e ser um pouco do herói a cada fase e descobrir esse sentimento dentro da gente também. Mal piso em terra, encontro de cara, mais inimigos que tentam me parar. Venham gorilas, façam uma fila, que um por um eu mesmo irei. Babá. Babei. O mercado de jogos indies já é consolidado. Existem premiações exclusivas e festivais para celebrar e difundir esse universo. A cada ano, mais jogos indies são jogados e lançados. Segundo o site SteamDB, 6.043 jogos indies foram lançados em 2022 na Steam, o maior distribuidor de jogos online. Vemos o boom depois do ano de 2013, direta consequência do lançamento do filme indie game The Movie, que foi apresentado no seminário anteriormente. Sabemos que nem todo jogo nasce para ser uma obra de arte, mas também não há dúvidas que a forma mais democrática para atingir esse objetivo é a criação de um jogo de forma independente, visto que expressa a visão e a identidade dos seus criadores. As histórias são originais, emocionantes, provocativas ou reflexivas. Os visuais são únicos, belos, criativos e até experimentais. Eles oferecem experiências divertidas, desafiadoras, inovadoras e imersivas. São exemplos de como a arte pode surgir em qualquer lugar, com qualquer recurso e qualquer ideia. E de como a arte pode tocar, inspirar e transformar as pessoas. Jogos indies são mais do que formas de entretenimento e de expressão. São formas de arte.